Ok, meus amados, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Rádio Louvarte, trazendo mais essa palavra para você. A luta contra o pecado, tratando seriamente o pecado. A palavra do Senhor, em 1 João capítulo 3, versículos 5 a 9, nos diz: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, os filhos de Deus se manifestou. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Pelas palavras das Escrituras, e são palavras fortes, porque estamos lutando diariamente contra o pecado. O apóstolo Paulo esclarece sobre esta sua luta em Romanos, capítulo 7, versículo 15, 18 e 19. Ao dizer: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Na luta contra o pecado, há apenas duas opções: não reconhecer ou confessar o pecado. Se não reconhecermos a realidade do pecado, nos auto-enganamos. O apóstolo João nos alerta em 1 João, capítulo 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, ao confessarmos o pecado, receberemos o perdão de Deus. E em 1 João 1, 9, nos afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, na luta contra o pecado, há atitudes que eu e você precisamos ter. Por exemplo, você não pode se familiarizar com o pecado e deixar ser definido por ele. Alguns padrões de pecado foram desenvolvidos desde a infância. Mas não se pode permitir que esse estilo e hábitos pecaminosos continuem. Se você cai na mentira, por exemplo, você caiu na mentira, você falou uma mentira, isso não significa que você é um mentiroso. Apenas você mentiu. Mas quando você continuamente vive mentindo, esse pecado passará a lhe definir. Assim é necessário tratar com seriedade a mentira
para não permitir ser definido por ela. Esse mesmo princípio é aplicado a qualquer outro tipo de pecado. A qualquer outro tipo de pecado. Então, não deixe ser definido por pecado algum. Clame o nome de Jesus. Na luta contra o pecado, é preciso também que você entenda que o pecado sempre promete uma recompensa. Ele sempre promete uma recompensa. O pecado mentirosamente lhe diz que, ao pecar, sua dor será aliviada, seu medo acabará, sua culpa será esquecida. Seus problemas acabarão, e por aí vai. O pecado é falso e destrutivo. Não ceda à recompensa do pecado. Na luta contra o pecado, você precisa também estar atento a outra voz. Olha, uma voz astuta, a voz de Satanás que diz: quem você pensa que é? Você nunca foi capaz de mudar. Você nunca venceu este pecado antes. E por que você pensa que vencerá agora? Ele é astuto. Ele lhe estuda. Ele procura o seu ponto fraco. Onde você está mais debilitado, é aí onde ele trabalha. É onde é teu ponto fraco, é onde ele trabalha. Você quer ver um exemplo como ele é astuto? A tentação de Jesus. Por que na tentação de Jesus ele deixou para tentar Jesus lá no final? Porque ele viu que era quando Jesus estava mais debilitado, com fome. Aí ele chega e oferece: transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Ele começa a tentar Jesus de várias formas. E não é diferente comigo e com você. Não é diferente. Ele estuda a mim e a você. Ele estuda a mim e a você, que é para entender qual é o nosso ponto fraco. Você já parou em algum documentário, ou até mesmo se você já presenciou isso ao vivo, um leão, ou até mesmo um gatinho, quando eles vão pegar a sua presa? Você vê, eles chegam bem sorrateiramente, bem devagarzinho. Aí você vê, mas por que ele já não deu bote? Ele está tão pertinho. Mas ele vai devagarzinho. Devagarzinho. E quando sua presa dá por conta, já era. Já era. Eles estão muito perto. E não dá mais nenhuma chance à sua presa de se defender. É desse mesmo jeito que o inimigo trabalha. Ele chega sorrateiramente. Sorrateiramente te dando opções agradáveis, deliciosas, maravilhosas. E quando você depara, você já está até o pescoço no pecado. Não permita que ele faça isso com você. Porque quantas vezes você já pecou? Quantas? Quantas vezes você pensou, não há esperança, nada funcionará? Essas perguntas acusadoras são plantadas na sua mente por Satanás. Ele sabe
que o pecado destrói as suas energias espirituais. E por isso lança esses ataques à sua mente. Aprenda a ouvir a origem dessas palavras e não aceitá-las. Aprenda a tratar seriamente o pecado. Porque pessoas comprometidas com Deus sempre leva em conta viver uma vida que agrada a Ele em todos os sentidos, a Deus, o Todo-Poderoso. Pessoas comprometidas com Deus levam a sério os seus pecados. Davi, nos Salmos 25:7, ele afirmou: não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, é bom. Dizendo: não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Mas por que ele fez? Por que ele fez essa oração? A questão é que ele ainda lembrava muito bem dos seus pecados quando jovem. E pedir a Deus para que não se lembre, que não lembrasse de seus pecados, nada mais era do que ele está dizendo: Deus, não os leve em consideração os meus pecados, mas me perdoe. É isso que Davi estava dizendo. E você? Tem como fazer isso hoje? Tem como você conversar com Deus e pedir perdão dos seus pecados? Porque, por exemplo, Davi, quando jovem, ele não atentara ao que fazia. Estava desagradando a Deus. Ele não se ligava nisso. Ele não justificava o seu pecado ao ouvir uma voz social, como estão dizendo por aí. Ele não justificava o seu pecado ao ouvir uma voz social por aí, que disse: não, isso é coisa de jovem. Não, Davi não falava isso. O evangelho é para todos. O evangelho é para jovem, para velho, para ancião, para criança. É um evangelho só, meu. Não vem com essa dizer: não, é coisa de jovem. Não, meu irmão. Davi não viu-se como ele viu-se como um ignorante, tolo e imaturo. Ele percebe que sua conduta no passado desonrou a Deus. E sabendo agora que devia fazer o que era correto, ele então fez. E por que ele fez? Porque tinha uma visão de Deus com respeito ao pecado. E sabia, e Davi sabia muito bem da arrogância rebelde do seu coração na juventude. E será que eu e você estamos sabendo lidar com nossa arrogância do nosso coração? Como estamos tratando a nossa arrogância do nosso coração? Como? Será que estamos fazendo como Davi? Porque Davi se arrependeu e tratou com Deus o seu pecado. E você? Tem tratado o seu pecado com Deus? Meu amado, podemos tirar lições neste pequeno versículo. A primeira é que quando somos sensíveis a Deus, o pecado nunca passará batido. Pessoas centradas em Deus
levarão a sério tudo aquilo que ele leva a sério. Eles sempre se deixarão conduzir pelo padrão que Deus estabelece. Porque, meu irmão, no final, eles querem agradar, acima de tudo, a Deus. Não quer agradar a homens, a líder religioso, a religião. Não, ele quer agradar a Deus. Pessoas que levam a sério os padrões de Deus. A segunda lição que aprendemos no texto é que jamais devemos sufocar nossa consciência quando ela nos acusa quanto aos nossos pecados diante de Deus. Independentemente de quando foram cometidos, devemos manter o nosso pecado ali, pecadinhos escondidos. Não vamos manter pecadinhos escondidos, mas devemos manter o nosso passado bem limpo de pecado, bem limpo diante de Deus, o nosso Senhor. Davi não se permitiu sufocar. Ele não permitiu sufocar os erros do seu passado quando jovem. Ele os tratou diante do Senhor. E é isso que eu e você devemos fazer, tratar os nossos pecados diante do Senhor. É a melhor coisa a fazer. É tratar os nossos pecados diante de Deus. Se você não fez, faça. Faça. Trate o seu pecado diante do Senhor. Não perca tempo, porque Ele está de braços abertos a te esperar para conversar contigo, ouvir o que você tem a dizer. Meu irmão, a terceira lição que tiramos desse texto é que a misericórdia e a bondade de Deus sempre estendida a todos que confessam os seus pecados. Davi diz: conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O amor e a graça de Deus é visto, percebido, aplicado a todos os arrependidos. Deus acolhe aos quebrantados de coração. Hoje podemos todos perceber o perdão de Deus por nossos pecados do passado. Quando humildemente nos achegamos a Ele nos méritos de Jesus. Porque na cruz do Calvário Jesus morreu para nos salvar e nos libertar totalmente de nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Em Jesus temos a libertação total de nossos pecados. Por quê? Como eu vou ter uma liberdade total do meu pecado, Jesus? Porque em Cristo, Deus está pronto a perdoar, sem que precise mendigar, subornar ou barganhar o seu perdão, como se dizendo: nunca mais vou fazer isso. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, não importa o tamanho deles, Ele o perdoará, lhe purificará e lhe dará libertação de qualquer culpa. Você já tratou o seu pecado diante de Deus? Se não fez, faça hoje, faça agora. Faça. E Deus estará pronto a te perdoar. Porque Ele só quer que você se achegue a Ele. Porque foi para isso que você foi criado. Deus o criou para Ele. Não deixe que o pecado te afaste
Não deixe que o pecado te afaste dos caminhos do Senhor. Não deixe. Porque Jesus te ama e te quer bem. Amém?